Boa tarde, ouvinte e auditório. A partir de agora, Entre Páginas especial com o filósofo, escritor, professor universitário, comentarista da Metrópole e da Folha de São Paulo, Luiz Felipe Pondé, com participação especial do diretor teatral e da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro. E para comandar tudo isso, Mário Kertes. Quanta falsidade, hein? Você acha que alguém aqui acredita nesses aplausos que vocês estão dando? Isso é pra você. Eu acredito neles. Eu não acho que é falsidade, não. E pro grande Fernando Guerreiro. Mas nós estamos aqui hoje para assistir mais um lançamento de mais um livro desse extraordinário escritor, filósofo, professor universitário, comentarista da Rádio Metrópole. O mais importante é isso. O resto, ele sabe que... É coadjuvante. O resto é coadjuvante. Né? E Fernando Guerreiro vai começar a fazer esse programa aqui com o professor... Mas diga aí, professor, e o seu livro esse aí agora, como é que é? Então, esse livro, assim, eu escrevi o Filosofia para Corajosos, né? E que foi o primeiro livro que eu lancei pela Planeta. E a ideia era fazer um livro em que a gente discutisse filosofia. A gente, inclusive, fez um lançamento aqui também, né? Em que a gente discutisse filosofia, assim, de um ponto de vista meio nietzschiano, uma coisa meio trágica, assim, de coragem, né? Uma virtude importante na tragédia. E aí, no dia que a gente estava fazendo o lançamento em São Paulo, na Livraria Cultura de São Paulo, do Filosofia para Corajosos, no dado momento lá, a gente desceu, eu e algumas pessoas, e a gente foi fumar um cigarro, né? Lá fora. E aí eu virei para gerente de marketing da editora e falei para ela assim: você sabe, a minha vontade era escrever um livro sobre amor, né? E aí ela falou assim: vamos escrever? Então escreva, né? Alguns dias depois nós fomos jantar à noite, tinha mais a editora, a Planeta, também o Guilherme, que também é do marketing, a gente estava conversando. E aí, falando do livro, do amor e tal, e aí ele soltou assim: então vamos fazer, fizemos Filosofia para Corajosos, vamos fazer o amor para corajosos. Aí nasceu a trilogia, né? Filosofia para Corajosos, Amor para Corajosos e um outro que será Espiritualidade para Corajosos. Então o livro nasceu de duas coisas, então. Eu estou contando assim a situação, aquilo que a gente chama em filosofia de causa ocasional. Teve uma situação em que eu conversava com editores da Planeta sobre um próximo livro, e eu disse que eu queria fazer um livro sobre amor, e eu fui encorajado a fazê-lo, né? Não, vai, escreva um livro sobre amor, que é um tema que sempre eu quis falar, amor romântico principalmente. E depois, porque é um tema que eu já dei muito curso sobre isso, já escrevi muito na Folha, na coluna sobre esse tema do amor romântico, e é um tema que sempre me encantou. Então o livro, como eu digo no começo do livro, é uma espécie de confissão, assim, sobre o que eu penso do amor romântico. É um livro romântico, inclusive. Bastante. De fato é. Não deixa de ser, você agora, se redime. Por que para corajosos? Os frouxos não podem ler, não? Eu mesmo vou ficar sem condições de ler. Não, os frouxos podem ler, pode comprar, dar lucro do mesmo jeito, tá? Mas assim... então, inclusive eu respondo logo no começo do livro, como eu faço com Filosofia para Corajosos, de onde vem então essa coisa do para corajosos? Que corajosos, né? É porque existe, digamos, além do foco do amor romântico, que eu começo a discutir desde a origem medieval, quando começa a aparecer o tipo de literatura que depois a gente chamou de cortês, e a partir do século XVIII e XIX surge essa ideia de amor romântico, né, mas que é uma inspiração medieval, está na abertura do livro. E aí depois eu vou para discutir casos muito cotidianos, questões muito prosaicas do dia a dia relacionadas a amor. O Para Corajosos surge
de uma intuição que eu tenho no livro, que é a seguinte: o amor romântico muitas vezes ele é antiético. Ele coloca você em situações de tensão entre o desejo e a virtude, entre o que você deve fazer e o que você deve sentir. Veja, essa não é uma descoberta minha, isso está na Idade Média. O Otávio Paz, o poeta mexicano, que inclusive eu cito no livro, define o amor medieval cortês, romântico, como um conflito entre desejo e virtude, né? Agora, o que eu digo então, por que é para corajosos? Porque refletir sobre o amor a sério. Eu recebi e recebo e-mails, tenho recebido e-mails muito interessantes de pessoas que leem o livro, lançamento do livro em São Paulo, confissões rápidas de pessoas que chegam ao lançamento já tendo lendo o livro e falando que o livro marcou muito porque falou o que ela sentia e ela sempre achou que ela era doente sozinha. O amor é uma doença, né? O amor romântico é uma doença. Ele nasce como doença na Idade Média. Agora me compreendido como doença. Essa distinção entre virtude e o que você falou? Virtude e desejo. E desejo. Por quê? Esse conflito, ele é desejo pela pessoa. Sim, claro. Né? Mas assim... Não envolve... Virtude? Virtude? Então, na Idade Média, chega-se a falar de virtudes do amor, no sentido de que é sinceridade, honestidade, coragem, dedicação. Mas quando eu falo conflito entre virtude e desejo, tal como eu defino no livro, é uma inspiração do Otávio Paz, quando ele define o amor medieval como sendo o amor em que de um lado você tem a virtude. O que é a virtude aí? É a demanda de respeito ao casamento, à família, porque na Idade Média o amor cortês está sempre fora do casamento, por questões contextuais. O casamento entre nobres era feito a partir de patrimônios, interesses e tal. Então, você pega o André Capelão, que é um autor da época que eu cito, ele diz: o casamento só acontece fora, o amor só acontece fora do casamento. Ele é sempre um adultério. Ele está sempre numa situação, no lugar onde ele não devia estar. E inclusive daí surge todas as histórias tristes que sempre um dos dois morre, os dois morrem e tal. Que ficou no imaginário como sendo um amor impossível. E ali é uma descrição de que o amor é doença. Que doença é essa? Você fica de tal forma obcecado pela pessoa, inclusive eu digo no livro numa hora assim, se você está num lugar e você cruza com a pessoa, o olhar rola uma energia, é melhor olhar para baixo. Não encare. Porque se você encarar e rolar alguma coisa, isso pode acabar com a sua vida. O desastre é iminente. Um desastre iminente. É melhor você olhar para baixo, olhar para o lado e cuidar da vida. Se preocupar com a agenda que você tem. Então, o conflito entre virtude e desejo, porque de um lado você tem a virtude, que é uma vida em que você respeita os compromissos já instalados, uma história já construída, e do outro lado um desejo que aparece e começa a desorganizar essa vida. Daí a ideia do conflito. Então, e aí você corta o desejo, é isso? Castra a pessoa? Você olha uma pessoa, tem vontade de transar, vamos falar de comer a pessoa, mas olha, eu sou casado, ela é casada, não sei o quê, e aí... Um dos dois, né? Talvez não os dois, mas um dos dois. E aí, o que é que faz? Olha para baixo, é isso? Não, eu não digo, não, no livro eu não digo que você tem que olhar para baixo nesse sentido. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, se você não quiser rolo, cuidado. Eu estou fazendo uma descrição medieval de que é um patos, né? Uma paixão, né? Então, como eu digo no livro, parafraseando um pouco Nietzsche e Kant, falando, olha, a vida nietzschiana é uma vida pelo patos, pela paixão. A vida kantiana é uma vida que visa longos acordos, permanências, rotinas, que também tem sua importância. Então, sim, muitas pessoas, quando experimentam o risco amoroso, cortam o desejo. Amor, nós temos um longo acordo, não um casamento. Já pensou? Como? Amor, nós temos um longo acordo, não um casamento. Então. Então, você poderia dizer que o cotidiano mata o amor? Esse é um dos capítulos do livro, né? Em que eu pergunto, né? Se o cotidiano mata o amor. Eu tenho que responder isso com muito cuidado para não acabar com a vida de ninguém aqui. Eu digo duas coisas no livro, né? Que primeiro há um entendimento, digamos assim, da literatura mais constituída, inclusive do cinema, de que o cotidiano mata o amor. Tá. Se você vai à literatura de época, século XII, XIII, isso está muito claro ali. Não converse com a amada. Tipo DR, jamais.
essas mesinhas que você colocou aí fora, acabou. Não vai adiantar, não vai ajudar ninguém. Porque quando você chega na DR é porque já está fazendo água, entendeu? Claro. Já está afundando. Então assim, mas sério, assim, você não, quando diz não converse muito com a amada, é assim, o amor não sobrevive à morte do mistério. Só que nessa literatura medieval a gente está falando de uma espécie de patologia. Infelizes são aqueles que o amor ataca. São infelizes, porque um dos riscos desse amor é porque, como ele é uma doença, mas quando ele é correspondido, os dois entram numa tal ebulição e numa tal experiência de prazer que aí não consegue sair mais. Se um dos dois não quer, você tem sorte, porque aí passa a gripe. Tá. Né? Então, nesse contexto, principalmente num contexto em que você tem na Idade Média, depois você tem no século XVIII e XIX, o amor é visto, e no século XVIII e XIX, né, o amor no bojo do movimento romântico. O movimento romântico, como bem se sabe, é um movimento que trata do mal-estar com a modernização. Então, os autores românticos, Werther, Sofrimento do Jovem Werther, é o primeiro grande romance romântico, né? É um romance que está falando de um desejo que não se dá na estrutura burguesa da vida. A estrutura burguesa, o que é? Nós estamos vivendo aqui preocupados com a previdência privada, preocupado com o exame de colesterol, preocupado com as férias pagas em 150 anos na CVC, né? Preocupado em pagar o apartamento de 2 quartos em 200 anos, uma vida limpinha, super limpinha, álcool gel em tudo quanto é lugar, né? Sem muito beijo para não pegar vírus. Então você tem aí uma situação, isso no século XVIII e XIX, em que a literatura romântica ela aparece como denunciando esse mal-estar com a vida que é muito organizada, muito voltada para o dinheiro, muito voltada para a lógica de resultados. Isso é largamente debatido na filosofia e na história. Então, nesse contexto, a ideia de amor e rotina está pressuposto que não funciona. Tá. Depois, tem inclusive um autor que eu comento no livro, o historiador do amor, suíço-francês, chamado Denis de Rougemont, que ele escreve um livro chamado História do Amor no Ocidente, em que ele meio que dá um cacete no cinema romântico americano, porque ele diz assim, olha, o cinema romântico americano, ele criou um imbróglio que é assim, os medievais e românticos sabiam que o amor é uma doença, linda, maravilhosa, mas que quem é acometido sofre pra cacete. E o cinema americano transformou o amor romântico numa coisa que acontece com todo mundo. Primeiro, não acontece com todo mundo, só com os infelizes, segundo os medievais, certo? Depois, quando rolar com você, case e vai dar certo. Compra um apartamento em 100 anos, você vai continuar amando, né? E, nesse sentido, segundo Rougemont, o cinema americano e a literatura vagabunda de amor criou uma neurose afetiva no Ocidente. Violenta. Que é a expectativa de que todo mundo ama e de que uma vez que você ama, esse amor ele vai se acomodar às demandas cotidianas e de organização e de rotina. Então, a maior parte, eu digo isso no livro, a maior parte da literatura da fortuna crítica vai dizer, olha, amor e rotina, logo o casamento, esquece, né? Agora, por outro lado, quer dizer, quando você ama uma pessoa, se você vive com ela, o amor tem essa característica de fazer você descobrir coisas em você que você não conhecia, gostos que você não sabia que tinha, possibilidades de coisas que você nunca fez, justamente movido pela experiência nova do amor. E eu digo no livro que assim, eu acredito que a ideia básica de que a rotina sempre mata o amor, você pode dar pelo menos o benefício da dúvida, dizendo que seguramente rotinas ruins matam o amor. Que é o que você chama de amor triste, né? Isso aqui é uma coisa que você define no livro chamado amor paixão triste. É o amor triste. Se você tiver rotinas mais interessantes, talvez não mate o amor. Ele se transforma em outra coisa e você consiga a partir daí, porque nós somos seres construtores, né? Que nem abelhas e formigas. Vai no sex shop, compra um chicote, desaparece de casa 2 dias, dá um susto horroroso. E de repente, ao mesmo tempo, você vai fazer uma viagem. Aparece com um amante falso em casa, a mulher. Bom, isso você tá viajando mesmo. Eu tô dando opções. Dá um outro livro, Amor para Corajosos 2. Não, como fugir da rotina. Né? Ou de repente você descobre
interesses e vai fazer uma viagem para a Islândia, entendeu? E fica lá um tempo perto do vulcão e experimenta sons que você não ouve, silêncios que você não ouve, porque o amor é uma experiência estética, né? Acima de tudo, das sensações, né? Agora, sem dúvida que a expectativa da relação entre amor romântico e felicidade cotidiana é uma expectativa complicada. Tem uma coisa, Por quê? É complicada porque a rotina cotidiana, assim como os românticos do 18 e 19 apontaram esse mal-estar, a rotina cotidiana contemporânea, burguesa, que tende a uma coisa limpinha, essa rotina ela vive mal com afeto. Quer ver dar um exemplo? Um exemplo que eu não discuto. Aliás, eu discuto isso no livro, esqueci. Tem um capítulo que eu discuto isso. Eu ia dizer que eu não discuto, mas discuto. É assim, aqui quando eu escrevi o livro eu não tinha lido as últimas pesquisas sobre jovens, porque saíram agora, e eu escrevi o livro no começo do ano. A vida afetiva enquanto tal, compreendida como a vida das paixões, de um certo desequilíbrio por causa das paixões, se você pega jovens nascidos a partir de 85, isso é uma opinião minha, isso são pesquisas de comportamento, americanas especificamente. Eu não acho que a gente está muito melhor que isso, não, apesar de a gente ser latina, não sei o quê. Agora, saíram uma pesquisa nos Estados Unidos com jovens nascidos a partir de 95, portanto, você está falando de jovens aí que estão lá pelos 22, 20, 18, 17, a atividade sexual tem caído sistematicamente, isso já estava caindo nos milênios, né? Quando a pesquisa diz atividade sexual está caindo, significa atividade sexual como penetração plena. Sexo, coito. Tá. Rola beijo, rola de repente sexo oral aqui e ali, mas a atividade sexual completa está caindo. À medida que amplia-se a paranoia com assédio sexual, a paranoia cada vez maior, com toda essa semântica do que é assédio sexual. Os jovens têm medo, os meninos têm medo de fazer alguma coisa e depois ser acusado de estar fazendo assédio sexual. Fazer a corte virou um perigo, né? Daqui a pouco vai ser crime. Vai ser crime mesmo. Então, então o que eu quis dizer é o seguinte: existe um risco muito grande de você se tornar tão civilizado e que a vida afetiva comece a atrofiar. Porque, como a gente sabe, desde o Freud, mal-estar na civilização, depois passa pelo Norbert Elias, processo da civilização, que é um sociólogo do século XX muito importante, que partiu dessa questão do Freud. Há uma tensão entre civilização e desejo. Há uma tensão, né? Em que quando você quer, um tema que o Mário gosta muito de discutir, que eu sei, quando você quer transformar o desejo em algo politicamente correto, quando você quer transformar o afeto em algo politicamente correto, a tendência é que você destrua o afeto, porque o afeto é desorganizador. O afeto não cabe numa lógica. Então, se você o cara fala assim, não, porque eu respeito muito minha mulher, ela deve estar super triste em casa. A mulher respeitada é a mais triste. É a mulher mais infeliz do mundo. Presta atenção, né? Eu falo respeitada nas quatro paredes. Entre as quatro paredes. Claro, a gente tem hoje que marcar, porque senão algum pentelho vem acusar você de alguma coisa. Eu já saio daqui com 2 processos. Ou 3. Então, deixar claro, hoje eu estou cuidadosíssimo. Puta, que mundo mas chato, é verdade, mas cara. é verdade. Então eu acho. Olha aí, é o afeto, não pode falar do Claro. afeto, você está falando do afeto. Exatamente. Então eu acho que entre 4 paredes a mulher adora ser desrespeitada, no bom sentido. Essa bom faz sentido parte de da passar. coreografia do desejo, Claro. né? E isso é que vai desaparecendo, que eu estava dizendo. Quer dizer, o afeto, e quando eu citei a pesquisa da psicóloga Jean Twenge, americana, quando ela fala que esses jovens fazem cada vez menos sexo, por exemplo, as meninas ficam deitadas olhando vídeos de cachorros e gatinhos no celular, né? Ou passando os vídeos de cachorros e gatinhos fofos, né? Quer dizer, passam a tela do celular a cada 19 segundos. Existe um medo de vínculo afetivo que já aparecia nos milênios, nascidos a partir de meados dos anos 80. Medo de vínculo afetivo de médio prazo. Desconfiança. Muito trabalho. As pessoas trabalham demais. Quando você trabalha demais, você não faz quase nada. Chega em casa exausto. Não há rendimento. E a pior coisa que pode acontecer, imagina, você chega em casa e aí você começa a ouvir uma música estranha, você está no elevador subindo, ouve uma música estranha, vê que vem da sua casa, o coração gela, né? Uma música meio romântica, assim. Aí você abre a porta, tem uma luz estranha na casa, né? E aí a pessoa aparece diante de você com uma roupa meio sensual. Você diz, putz, me ferrei.
Era melhor que tivesse um amante, né? Ou eu devia ter ficado no trabalho. Porque tudo que eu queria era assistir Netflix hoje. Tá. Né? O meu projeto era um banho, era pedir comida no Uber, certo? Para nem me mexer, o Uber trazer comida, ligar o Netflix e ver assim 5 episódios de Stranger Things, assim, um atrás do outro, né? E aí a figura quer presença. Ela construiu ao longo do dia a ideia de que à noite ia ter ação. Você tem que bater meta em casa. Sim, e aí como é que as relações perduram? Não perduram, né? Elas não perduram. Ou então, elas perduram numa dinâmica de você escolhe metas juntos e começa a bater essas metas juntos, que não tem nada a ver com a noite especial. Quer dizer, a pior coisa mas aí não tem nada a ver com amor também. Não, isso não. Inclusive, o amor já foi para zicas há muito tempo. Há muito tempo. Inclusive, Mário, o fato das pessoas não terem mais filhos torna essa construção mais difícil. Porque a presença dos filhos ajuda você a organizar a transformação do afeto. Se ocupa com o filho. Claro. Quando o casal não tem filhos, então o buraco aparece mais rápido ainda. Você não tem nada para pôr nesse lugar e ajudar você a tocar o cotidiano, entendeu? Então, assim, esse processo que eu dizia do bater meta, e eu falei para você, então você começa a escolher bater meta junto, porque quanto mais a gente faz coisa, mais você não tem capacidade de fazer mais nada. Então, os jovens são cada vez mais estressados. E cada vez mais a solidão domina mais, né? Sim. Cada vez as pessoas estão mais sós, né? Sim, provável. Autossuficientes. Mas para corrigir a solidão surgiu isso aqui. Pronto. Que é uma correção. Você vê casais sentados num restaurante, um de frente do outro, cada um com um celular, uma merda, para que foi? Mas resolver pedido comida do Uber e assistir Netflix. Então, porque tá ali na cama, de repente a mão passa aqui, passa ali, quando você vê foi, né? Porque você sabe que a ocasião faz o ladrão, né? Sem ficar perto. Se ficar perto, se encosta, rola. Né? Tem essa coisa de química. Mas celular para resolver solidão é uma coisa meio punheta, né? Sim, claro, mas porque não resolve muita solidão. Mas, inclusive, essa geração foi batizada nas pesquisas, a última de 95 para cá, por iGeneration, justamente para do I, né? Internet, iPhone, o I tal lá do iPhone. E por quê? Porque já é uma geração que nasceu completamente dentro da dinâmica das mídias sociais. E as mídias sociais, elas estão criando enormes disrupções na sociedade em vários níveis. Já começando a perceber a política. Então, aqueles que achavam que as mídias sociais iam produzir pessoas super conscientes, que debatiam. Não, mídias sociais produzem polarização, raiva, ódio, né? Menos conversa e mais agressão, reforço identitário. Inclusive, eu sou isso, você é aquilo, a gente briga, não se dá. E do ponto de vista dos relacionamentos, os sites de relacionamentos, ele, por exemplo, isso não está no livro, porque de fato foi uma coisa que aconteceu depois. Existe um site de relacionamento, agora chamado Meu Patrocínio, não sei se vocês conhecem. Como é o nome? Meu Patrocínio. Vou pegar. Não vá não, que você vai ter despesa. Mas não. Vai dilapidar seu patrimônio, não vá não. Você sabe o que é? Claro que sim. Então ele é por isso que ele está dizendo que você vai dilapidar o patrimônio. Porque é um site de relacionamento que é bem da nossa época, porque ele pega uma demanda muito antiga. Que demanda antiga é essa? Era uma demanda que reunia, pelo lado do homem, a busca de uma mulher mais jovem, mais divertida. Mas é um tema, eu discuto esse tema no livro, mas não esse site, né? Porque ele ainda não tinha bombado quando eu comecei a escrever. Então, assim, mas essa demanda muito antiga do homem para uma mulher mais jovem, a novinha que fala nas músicas, certo? Então, assim, as novinhas. Então, por quê? Porque ela é leve, porque ela é divertida, porque ela gosta mais de sexo, porque ela não tem história, porque ela está interessada em você, e ela que gosta de um homem mais velho, gosta da segurança, gosta do patrimônio, gosta de viajar, né? De uma grifezinha. Então assim, mas veja, o site, ele meio que resolve 2, 3 passos do problema e coloca você já no 4º passo. Porque na medida que você fez o cadastro, está posto o que ele quer e o que ela quer. E aí os dois se encontram, você tem que fingir
que um não sabe o que o outro quer. Entendeu a lógica? Não precisa fingir, né? E a gente sabe, falávamos de Nelson Rodrigues lá no camarim, amor compra, dinheiro compra até amor verdadeiro. Dinheiro compra até amor verdadeiro, né? Então, que tal? Pode dar certo. E a menina pode escolher uma profissão, fazer uma faculdade. Essa é a ideia. Você conhece bem o site, pode né? fazer doutorado. É uma questão dela. Ela quer fazer faculdade, apartamento, roupa, viajar. Viajar e tal. É isso aí. E ela vai ser grata a ele pelo que ele vai dar a ela. Vai homenagear na formatura. Isso é bem freudiano, hein? É melhor não divulgar que você vai no site. Não vou divulgar, não. Não divulgue, mas já divulgou, né? Tô fora. Diga, Fernando. Bom, me diga mais uma coisa que eu acho interessante. Nelson tem uma frase, Nelson Rodrigues, lapidar, que ele diz: não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo. Opa! Eu falo isso no livro. E aí, como é que você vê essa história? Não tem como, não existe um formato que a gente consiga ter uma tranquilidade amorosa na vida, fora do tédio, fora do... Olha, a gente sabe que essa frase do Nelson, ela era muito repetida no contexto de uma coluna que ele assinava como uma mulher, né? Susana Flegg. É isso aí. Ele assinava como uma mulher e que foi uma coluna que durou muito pouco tempo, em que ele falava desse tema, dando conselho para as mulheres, supostamente uma mulher dando conselho para outras mulheres, dizendo assim: minha filha, deixe de besteira. Se você quer amar, saiba que você não vai ser feliz. Você sabe por que essa coluna saiu do ar, né? Quer dizer, saiu dos jornais. Porque várias mulheres começaram a se suicidar. Então, mas Porque ele dizia coisas tão terríveis que as mulheres liam a coluna e se desesperavam. É o velho Aí o jornal cortou a coluna. Não, você está tirando minhas leitoras todas. É o velho tema do romantismo, né? Levado às últimas consequências. Werther também gerou suicídios entre rapazes, né? Do Goethe. Então, assim... mas a ideia é de que o amor, o Nelson é um romântico com todos os sintomas, né? Então, assim, o amor, ele cria em você tamanha sensibilidade aguda, tamanha dependência pela pessoa que você ama. Por isso que os psicanalistas, você quer broxar com amor, vai ver uma palestra de psicanalista, né? Já o psicanalista aqui sabe o que eu estou dizendo. O psicanalista falando de amor é desgraça, projeção narcísica, ideia maníaca. Por que maníaca? Porque o medieval fala, o homem que cai na desgraça de se apaixonar, ele fica pensando, onde ela está? O que ela está fazendo? Com o que ela sonha? Ideia maníaca, né? Falta de confiança. Não, mas a pergunta, na verdade, devo esclarecer que no contexto dessa situação que eu estou fazendo, o ambiente não é exatamente de confiança, é um ambiente de obsessão mesmo, de dependência, de que você fica querendo estar com a pessoa de tal forma que você precisa saber o que ela está fazendo, o que ela está sonhando, porque você quer estar presente em todos os instantes dela. Porém, o tema da confiança que você levantou aí, que tem muito a ver com o debate do amor romântico, tem a ver, inclusive, se você pegar a fronteira entre amor romântico e obsessão é enorme, né? Otelo de Shakespeare, Dom Casmurro, certo? Quer dizer, o amor romântico, ele gera insegurança. Há uma idealização em nós, esse é um debate bem interessante que eu faço no livro, de que quando você ama, então você confia plenamente na pessoa que você ama. A experiência não parece apontar isso. Eu duvido que algum casamento esteja quente e a pessoa esteja completamente mergulhada na confiança. Não existe. Então, se você está confiando demais, perdeu a graça. Já não tem mais interesse. Esse é um romântico. Ainda bem que ele está aqui na mesa. Total, não tem, né? como. Assim. Não tem como. Você deixa lá, ele não chegou até agora, deixa ele lá, que ele está se divertindo, eu tenho confiança total, está despachando. Deixa lá, se arranjar outra mulher é ótimo. Pelo menos não me perturba. Acabou. Não tem aquela história do casamento, você fala assim, o cara a amiga chega assim, cadê seu marido? Está lá se divertindo, deixa ele. Ele não está mais nem aí. Ou então é o cara que vira para a namorada na faculdade, no final da faculdade, ela diz, então, eu estou pensando em fazer uma pós em Barcelona. E ele fala, vai meu amor, vai ser bom para sua carreira. Quer dizer, despachou.
O politicamente correto, Mário, é uma das áreas que mais o politicamente correto faz estrago na vida afetiva, é dizer, não, isso é machismo. O cara não, ele pode muito bem querer que a namorada dele vá fazer uma pós em Barcelona para a carreira dela. Ele pode mesmo, mas com certeza ele não está mais afim dela nessa hora. Ele não vai estar mais muito afim, porque tudo bem, ela pode ir. E Barcelona, ela passou uma semana, ela está se distraindo. Então. Barcelona não tem escapatória. Ele pode até mudar o local para ficar mais tranquilo. Mas Barcelona. Mas se for em Barcelona, acabou. Ferrou mesmo, né? Ferrou. Então, o Nelson tinha uma das coisas, as ideias obsessivas do Nelson era: quando você chega em casa, você vai dar um beijo na tua mulher, ela oferece a testa, saiba que você dançou. Ela ofereceu a testa, né? Ou ela beijou você na boca, mas de boca fechada, o coração já fechou. A ausência da língua é o sintoma do fracasso amoroso. Sem língua, é isso aí. Isso é quando a língua se retrai, o casamento acabou. Porque quando há amor, a língua vai até a boca sem dente, como dizia o Nelson. A boca banguela. Agora, se a língua se retrai, pode se despedir e procurar outra coisa. Logo, né? Esse tipo de debate hoje é um tipo de debate que quase não existe. Quer dizer, você levanta essas questões, que nem você brincou aí falando, a mulher que é respeitada fica triste, aí você lembrou, estou falando em casa, na relação afetiva e tal, porque aparece um pentelho e já vem com um discurso, judicialização da semântica. Como se isso que a gente está falando aqui não fosse verdade. Quando você fala, quando a língua se retrai, acabou o amor. Quando o Nelson diz que quando você chega em casa, a mulher te oferece a testa ou a boca fechada para o beijo, saiba que você dançou. Porque ela não está querendo mais saber de você. Ou ela tem um problema de mau hálito, algum problema que aconteceu, mas fora isso. Então você faz barulho quando toma sopa. Aí é grave. Lembra dessas mulheres do Nelson que não suportavam o marido que fazia barulho quando tomava sopa? Quer dizer, o amor acaba porque o cara faz barulho quando toma sopa, né? Então é essa capacidade, o amor tem essa coisa concreta, ao mesmo tempo que ele é super romântico, ele é de uma concretude tão avassaladora, e hoje a gente está um pouco retardado mental. Agora, e o amor romântico hoje? Você falou aí da medieval, e hoje, como é que é o amor romântico? Existe? Olha, eu discuto o Werther em sala de aula, né? Já discuti o Nelson também, alguns alunos montam peças bonitinha, mas ordinária, toda nudez será castigada, mas eu discuto sistematicamente Werther, do Goethe, né? E aí a gente chega numa discussão contemporânea, no sentido de eu perguntar, assim, eu dou aula há 22 anos, tá, de graduação, para vocês terem uma perspectiva de que eu não estou falando de uma coisa assim, tipo, dei aula ontem, assim, há 22 anos. Ainda hoje eu entro em sala de aula 3 manhãs por semana, apesar de que eu diminui muito por causa dessa vida louca, mas eu gosto muito de dar aula, na graduação, principalmente. O aluno de pós já é comprometido e tal. E é comprometido com laço, copira, título, citação, aquela palhaçada que virou a pós-graduação. Então, assim, e eu pergunto todo semestre, né, Mário? E assim, é crescente o número de jovens que falam que não acreditam no amor romântico. Que não existe amor romântico. Os meninos que falam não acreditam no amor romântico, eu sempre chamo a atenção deles, né? Porque a sala de meninos e meninas eu falo: escuta, para de falar babaquice. Aqui tem meninas na sala, você fala que não acredita no amor romântico, você não pega ninguém nessa sala. Porque hoje os caras estão tão abestalhados que você tem que ensinar para eles o beabá. Porque os caras não sabem mais como se relacionar. Eu sei. Olha, tem 3 ali na frente que aplaudiram assim, excitadíssimas. Então... Eu sei que o mercado está difícil. Mas o Nelson dizia, né? Antes de 18 anos, o homem não deve nem dar bom dia para uma mulher, né? No sentido que se ele antes de 18 anos, ele é um chimpanzé tal que ele não deve nem se dirigir a uma mulher. Mas o que o Nelson queria dizer é porque ele está tão cheio de desejo que ele não sabe nem se comportar diante da mulher antes de 18 anos, sabe o que falar com ela. Os meninos de hoje, eles estão cheios de medo, né? Se fala uma frase machista, se fala uma frase não sei o que, se diz isso e aquilo outro. Outro dia eu estava num ambiente de psicanalistas
e uma psicanalista falou uma coisa muito interessante, que ela falou assim, estava nesse debate sobre paga a conta, não paga a conta. Eu vejo meninas de 18, 19 anos na faculdade falando assim, não, deixar ele pagar a conta de jeito nenhum, ele quer mandar em mim. Coitadas, pai, perdoai porque não sabe o que falam, né? Deixa pagar a conta que a crise está estabelecida. Então assim, essa psicanalista, ela falou uma coisa assim, olha, eu tenho a seguinte prática, saio com o cara e tal, uma mulher de 30 e poucos anos de idade, tá? Saio com o cara e tal, e se eu gostei dele, estou a fim de encontrar de novo, eu me ofereço para dividir a conta. Se ele aceitar, nunca mais saio com ele. Ótimo. Certo? Se ele aceitar, ele é um babaca total. Não tem culhão, não tem coragem de virar e dizer, não, eu vou pagar a conta. Não, se ele ficar, não, ela quer pagar, então, se eu pagar, ela vai achar que eu sou machista. Se ele ficar com... o cara que pensa 4 vezes antes de fazer uma coisa, a menina já desistiu do cara. Pensou 4, 5 vezes, ela já foi embora, né? Então, quando eu digo que eu percebo nos meninos mais jovens, falando sério, não que eu não estivesse falando sério, uma precariedade tal na relação com mulheres, chega a dar pena. Chega a dar pena. Os moleques não sabem o que falar, não sabem o que dizer, eles têm medo. Eles tem uns que querem ser mais feministas do que as maiores feministas do mundo, para fingir que é a favor da emancipação feminina, não sei o quê. Agora, quando chega a menina, está na frente, brocha, tem medo, não sabe o que faz. O que é isso? Onde você põe a mão? O que você fala para um ser como esse? Então, acho que há um empobrecimento dos meninos, pior ainda. Você acha que com essa mudança do comportamento das mulheres, o homem se apavorou com isso? Acho. E ele não consegue avançar por quê? Acho, se apavorou feio. Que é babaca. Por que ele não passa por cima disso aí? É porque assim, eu falo passar por cima no sentido de se adaptar e jogar duro, por que não? É uma nova situação. Então, mas que não se volta ao passado, né? Sim. Não tem como. Não tem. No nosso, a gente só voltaria ao passado se tivesse uma crise grave no capitalismo e a gente voltasse ao neolítico. Claro, que é difícil. Aí os homens voltavam a se matar e as mulheres iam morrer de parto. Né? E aí acabava toda essa conversa. Mas assim, dadas as condições normais de temperatura e pressão, não tem como voltar. Claro. Né? E nem é desejável que volte, porque a gente nem sabe o que é voltar ao passado nesse sentido. Mas assim, o que eu acho é que esse problema que eu estava descrevendo é um problema um pouco maior, não tem a ver só dos meninos com as meninas, mas é um problema que os jovens, né? Estou falando os homens mais jovens. E quando eu digo mais jovens, estou falando de homens, sei lá, de 35 anos para baixo, 38 anos para baixo, já é meio bobo nesse sentido, né? Os de 18 nem sabem andar direito, né? Gaguejam. Então, assim, eu acho que tem uma coisa assim que os jovens estão muito acuados, sabe? Eles têm medo do futuro. Os pais ficam falando que eles são super descolados. Tem gente por aí que acha que a filha é ótima porque adotou uma baleia, né? E ela adotou uma baleia no Facebook. Então a minha filha tem consciência ambiental e não sei o quê. Então assim, mas eles têm medo, não tem futuro profissional. O capitalismo será cada vez mais competitivo, cada vez mais instável. Com a entrada dos chineses no mercado, os salários vão no chinelo. Eles vão ganhar cada vez menos. Eles já sabem que eles têm que pagar daqui a pouco para as empresas darem estágio para eles, e não eles ganharem dinheiro tendo estágio. O nível de relação e de produção é cada vez maior. Então eu tenho a impressão que essa desarticulação aí, ela tem um nível que é uma desarticulação geral, não só a ver com esse assunto, né? No caso dos homens, os homens sempre tiveram medo de broxar diante das mulheres, sempre tiveram medo de ser traído pelas mulheres, sempre tiveram medo de fazer com que a mulher mandasse nele, apesar de que a mulher manda nele, todo mundo sabe disso, no âmbito do relacionamento cotidiano. Quanto mais esperta ela for, menos ele percebe. Isso mesmo. E quando ele não quer mais ser mandado, é porque ele não gosta mais dela. Essa é boa, velho. Nós estamos conversando aqui com Luiz Felipe Pondé, com transmissão direta da Rádio Metrópole, aqui no Teatro Eva Ers, da Livraria Cultura, lotado. Daqui a pouco nós vamos fazer uma pausa, mas nós vamos ter também aqui um microfone aí para quem quiser fazer perguntas ao professor aqui. Quem quiser abrir seu coração, dizer,
que eu faço? Estou apaixonado. Você se lembra dos programas que tinham de consultório sentimental? Sim. Eu achava aquilo o máximo, sabe? Não, teve uma vez que eu, inclusive, reintroduzi isso no início da Rádio Metrópole. Nardelli, que está aqui, Luana também, lembram, tinha uma Madame Zora, ela respondia cada carta fantástica. Eu estou vivendo tal situação, meu marido está me chifrando horrores, mas eu não posso viver sem ele. O que faço, Madame Zora? Respondia, era uma coisa fantástica. E no rádio mesmo as pessoas ligavam e falavam e faziam perguntas. Acabou o programa? Acabou. Mas Medrado tem audiência? Não, mas não, eu estou pensando em voltar, porque eu acho isso uma coisa maravilhoso. Medrado faz isso um pouco. Eu pego, às vezes, no Roda Baiana, começam a chegar os e-mails para Medrado. E eu tenho que ter muito autocontrole para não começar a ler, porque chegam coisas inacreditáveis. Mas por que você não lê? Porque eu não posso entrar no horário do outro, derrubar o programa. Outro dia chegou um dizendo que a mulher dizendo assim: toda noite o espírito maravilhoso de um homem lindo deita comigo, Medrado. E eu tô com medo de contar meu marido, porque ele parece real. Ô, Mário. Não, que espírito é esse? Peraí, tem uma história. Não tem condição. Tem uma história que famosa. Que espírito é esse, lindo? Peraí, tem uma história famosa. Nós temos um programa que chama Sintonia. Luana, inclusive, está aqui. O médium Zé Medrado, que é uma pessoa fantástica e querida amiga. Ele tem um programa na Rádio Metrópole de 1 hora por dia, há mais de 20 anos, sei lá. E aí um dia uma criatura ligou para ela, para ele, e disse: olha, eu estou sendo toda noite vem um espírito aqui e transa comigo. E eu não sei o que faço. Dona Flor, né? Aí, peraí. É a Dona Flor, é uma maldição na Bahia. Aí eu não sei se estou contando a história exatamente, mas vai lá que seja. Aí ele virou e disse: não, você faz isso, tá. Passou. Um mês depois, ela liga: eu estou sentindo falta dele. O que é que eu faço para ele voltar? Vai no terreiro, pô. É a história de vadinho, rapaz. Dona Flor e seus 2 maridos. Dona Flor fogosa ficou com o doutor Teodoro, que só comia ela 2 vezes por semana, sem tirar roupa. No horário marcado. Se permitindo um bis aos sábados. E Vadinho ferrava todo dia, né? Só podia morrer de saudade de Vadinho, né? Mas você sabe que eu recebo uns e-mails assim, e perguntas no canal do YouTube, e e-mails por causa da coluna da Folha, quando eu trato desses temas, que são e-mails bem interessantes também. Sabe, assim, de falar de uma expectativa, isso é o caso de mulheres, né, que falam muito dessas coisas, de uma expectativa, assim, de que os homens tivessem menos medo, fosse mais a ação dentro de casa. E eu acho que o que é uma espécie de tragédia também, decorrente daquela pergunta que você me fez antes, claro, dos homens ter medo, é que o recuo, o medo dos homens, tanto que tem umas especialistas aí, não sei se tipo Zora, mas mulheres especialistas em ajudarem mulheres a arrumarem marido, né? Que é sempre um mercado que tem, em que elas dão o seguinte conselho: olha, a primeira vez que você sair com ele, não fale da sua vida profissional, não toque no assunto, porque se você tiver uma vida profissional melhor do que a dele, ele nunca mais aparece. Então você fale, sei lá, de literatura, fale de cinema, fale de viagem, mas não comece a falar que você faz isso, que você trabalha no telefone, porque se ele começar a perceber que você está melhor que ele, então esse tipo de isso é real? Eu a vida toda eu quis ter uma mulher que tivesse muito mais dinheiro que eu, que me sustentasse. Não, mas fosse 1000 vezes mais inteligente que eu. Porra, mas você é uma exceção, Mário. Não. Mas se ela humilhasse, você botava pra fora. Chegasse, olha aqui que eu tô ganhando, você tá ganhando nada. Botar pra fora uma roda, eu botar ela pra dentro, vem cá. Na conta conjunta. Meu Deus. Olha, é assim, eu acho que hoje em dia, sem dúvida nenhuma, tem mulheres que ganham mais do que homens, né? E o número de casamentos que têm dificuldade com isso são grandes. Inclusive, não é exatamente a questão só do cara ganhar mais dinheiro, dela ganhar mais dinheiro do que ele. É a questão dela achar que ele está parado no tempo. Às vezes ele pode até ganhar menos, mas se ele não estivesse mexendo, fazendo coisas,
Sabe, um homem que parece estar morto, que não tem nenhum tipo de atividade. Então você já sabe, você casar com uma mulher rica, vá se mexendo. Senão ela bota você pra fora. Ou então se mexa muito bem. Vá se mexendo. Ou então se mexa muito bem. Muito bem, mas inclusive com a língua. Exatamente. Se você não se mexer. Cadê o microfone para começar aí? Cadê? Quem é? Quem é você? Fale no microfone. Ela está com o microfone, não fala no microfone. Fale alto. Como é seu nome? Luísa. Você trabalha onde, minha filha? Na Rádio Metrópole, de Dr. Mário Kertes. Você, viu? Tem alguém aí que queira falar? Se alguém quiser fazer uma pergunta ao professor, por favor, se identifique, fique em pé. Já tem o primeiro aí, depois a gente chega lá. Se identifique, nome e tal, não precisa dar mais coisa, só o nome, Maria João. Signo ajuda às vezes, né? Olá, boa tarde. Nino Teixeira. Eu queria fazer um questionamento a respeito dessa discussão, sempre que os escritores, os comentaristas fazem dentro das relações, só inclui homens e mulheres, e o terceiro sexo que há. Por que não discuti-lo um pouco mais? Olha, eu na verdade, eu falo isso no começo do livro, né? Eu esclareço uma coisa. Primeiro, eu na verdade não acho que hoje em dia não se fale sobre o que você chamou de terceiro sexo, ou se a gente se referia às formas distintas de vida homoafetiva, homossexual, homoerótica, né? Ou você tem lésbicas, gays, queer, todo esse universo, né? Que nós vamos botar um pouco, seguindo o que você falou, dentro do âmbito do terceiro sexo, tá? Não, eu acho que às vezes, inclusive, se fala bastante disso hoje em dia. Eu acho que, na verdade, se fala mais do que se fala sobre questões a ver com homens e mulheres. Pelo menos no âmbito do debate, se você pegar o crescimento disso no âmbito da dramaturgia, se você pegar o crescimento disso no âmbito das discussões, inclusive de gênero, se você for para o universo da academia, o que você chamou de terceiro sexo, e as discussões ao redor disso, está muito mais presente, a ponto de que, às vezes, fica aparecendo, e aí eu vou dar um exemplo. Eu estava, onde essa psicanalista fez esse comentário, era um encontro que eu não sabia. Eu fui participar do fechamento no dia 19 de novembro, que é o Dia Internacional do Homem. Você sabia disso? Não. Eu não sabia. Eu aprendi lá, porque eu perguntei, mas por que vocês resolveram fazer um seminário de psicanálise sobre homem num domingo, né? E ela me disse, mas hoje é o Dia Internacional do Homem. Você não sabia? É o seu dia. Eu falei, não sabia. Né? Se existe o Dia Internacional do Homem, e aí, como foi apresentado no começo do dia, olha, o foco do debate aqui é o homem heterossexual. Por quê? Porque o homem heterossexual é o problema. Primeiro, está em extinção. Segundo lugar, é o culpado de tudo, certo? É aquele que é o foco de todo tipo de crítica. Isso elas dizendo. Eu cheguei no meio do evento, não vi a parte da manhã, vi a parte da tarde, porque eu ia falar no final, lá para as 7 da noite, mas eu queria acompanhar um pouco para ver as mesas, né? No período da tarde. Então, a questão era assim, olha, o homem heterossexual, ele é um problema, porque ele é o culpado, ele é o opressor, ele é o machista. Todo mundo sabe disso, isso é um beabá. Hoje você aprende isso na escola, já da infância. Então, eu respondendo para você, eu acho o contrário, eu acho pelo contrário. Eu acho uma discussão um pouco mais aberta sobre homens e mulheres levada no âmbito heterossexual, eu acho que é isso que está faltando. E é isso que apareceu naquele seminário, naquele dia em psicanálise. No livro, né, como eu cito na abertura um autor medieval, e ele fala, eu vou citar mais ou menos de cabeça, o amor é uma doença do pensamento. É a primeira frase. O amor é a doença do pensamento. Uma vontade de beijar e abraçar, né? E aí vem aquela coisa de você fica pensando ele alistar e tal. E aí o autor medieval fala entre sexos diferentes, tá? Ele fala assim, entre sexos diferentes. É claro que quando eu discuto isso, eu já abro um parágrafo e digo, olha, escuta,
Antes de você xingar o autor medieval do século XIII de homofóbico, é a Idade Média, né? Idade Média. E apesar de que, no âmbito daquela conversa, tinha uma coisa que assim, o amor é difícil, inclusive, porque você fica obcecado por alguém que é diferente de você, no caso dos sexos diferentes. E aí eu digo, olha, é claro que o medieval estava enganado. Homossexuais também se apaixonam. Homossexuais têm a mesma infelicidade dos heterossexuais, seguindo a lógica do medieval, também se apaixonam. Então, porém, esse livro é um livro que discute o amor romântico entre homens e mulheres, porque é o livro que eu escrevi, e como é o tema que me interessa, eu discuto o tema que me interessa. Agora, é claro que esse tema, você tem hoje, em âmbito de larga escala, uma reflexão sobre como funciona. Eu não sei, mas imagino que os homossexuais devem sofrer do mesmo jeito dos heterossexuais, porque o amor é uma doença no sentido de que você fica encantado, o pensamento fica dominado, a cognição ela se torna de alguma forma colonizada pelo desejo que você sente pela pessoa, né? Isso é uma colonização da cognição, o que é interessante, o que não é interessante, o que você tem vontade de fazer. Então, fechando a tua pergunta, eu acho que o terceiro sexo deve passar pelas mesmas coisas, né? Com diferenças que tem a ver com a situação específica, mas não é o objeto do livro, porque não é o meu objeto. E daqui a pouco eu queria que você falasse um pouquinho sobre amor e tesão. E aí? Já que é agora que eu falo agora? Eu ia depois, mas eu fiquei agoniado. Ficou agoniado? Olha, veja bem, quando eu estou discutindo esses assuntos com os alunos e a gente está falando de eros em aula, eu sempre digo, porque fica aquela coisa, né? Traduzir eros para o português, amor. E aí eu digo, olha, apesar de que não é uma palavra que você não pode colocar numa prova oficial de uma universidade, porque é um documento, eu acho que a melhor tradução de eros é tesão para o português. E tesão no sentido não só do tesão erótico, como a gente fala da linguagem, que leva ao sexo, mas tesão, porque o eros na Grécia, ele tal como ele é apresentado por Platão no diálogo O Banquete, ele é na realidade uma figura híbrida, que é filho de um deus, que se chama Poros, que o nome é traduzido por abundância, riqueza, e por uma mortal chamada Penia, que a tradução é carência. Por isso que quando você tem baixa de glóbulos brancos, você tem leucopenia, certo? Então, assim, visitando a velha Faculdade de Medicina da UFBA. Então, assim, então, Mário, assim, a apresentação que o Platão faz do Eros é uma apresentação em que por que Eros é amor? Porque o amor é uma coisa que transita entre uma carência e a percepção de que existe uma riqueza em algum lugar. Então, ele move você da carência para a plenitude. E nesse movimento, o Platão vai dizer que o destino do Eros é gerar beleza, né? Conhecimento lá na frente e tal, no sentido filosófico. Então, eu acho que eu entendo a relação entre amor e tesão, não só no sentido do tesão de filme erótico, como a gente fala no cotidiano, mas no sentido de que amor com intimidade física, quando duas pessoas se amam e têm uma intimidade física muito grande, o tesão é muito mais amplificado. É isso que eu penso, isso que eu sinto. Quer dizer, a intimidade física, ela produz uma intimidade psicológica junto com isso, e nesse sentido, eu entendo que tesão com amor é um tesão que é muito mais interessante, muito mais legal do que um tesão de uma noite só. O que não significa que você tem que jogar fora a noite, né? Tem umas noites sós que são ótimas, é isso que eu quero dizer. Mas esse vínculo entre amor romântico e tesão, eu acho que leva o tesão para um âmbito mais grego, por isso que eu estava falando, do erótico. Eros e Thanatos. Bom, vida e morte. Isso também é grego, mas o Freud é que imortalizou essa história, né? E no Freud, é claro, assim, o desejo amoroso, que a gente chama de amoroso romântico, ele também se alimenta do tanático.
E quando você vai para a literatura medieval, está reforçada a ideia. Por quê? Porque os heróis medievais morrem de amor, literalmente, morrem de amor, né? E tem uma história de um poeta romântico, uma história real, de um poeta inglês chamado John Keats, que viveu uma história de amor real dessas impossíveis, né? Com uma mulher chamada Fanny Brawner, que tinha um pouco de dinheiro, era um duro, ela tinha um pouco de dinheiro, então o casamento, eles não puderam casar, e quando a mãe deixou casar, ele morre de tuberculose. Tem uma história super triste, morreu em Roma, está enterrado junto com Percy Shelley, né? Poeta romântico também, marido da Mary Shelley, do Frankenstein. A história do John Keats é interessante, tem um filme chamado, em inglês chama-se The Bright Star, Brilho de uma Paixão, eu acho que é a tradução em português do filme, Brilho de uma Paixão, em que quando ele está em Roma e ela começa a sentir muita falta dele, e ela fica doente de cama, e a mãe fica querendo tirar ela da cama, ela fala assim: nunca mais eu vou brincar com amor, isso é uma doença muito grave. E quando ela recebe a notícia de que ele morreu de tuberculose em Roma, ela perde, são as cenas do filme, ela perde o ar, e a mãe tem que abraçar ela e fazer aquele exercício, né? Respire comigo, né? Que aí você traz a pessoa para dentro do ritmo da respiração de novo, ela sentindo você respirando colado nela, né? Porque ela perde o ar. Então, assim, portanto, a relação entre Thanatos e Eros no amor romântico está dentro da estrutura narrativa, né? Você está na própria ideia de que você pode morrer de amor. E essa ideia, isso hoje em dia, é claro, olha, pessoas que leram um livro, como eu estava contando, mandam e-mails para mim falando que vivem histórias assim, que já viveram histórias assim. No lançamento que eu tive, eu não sei se foi em São Paulo ou Porto Alegre, não lembro mais, no final, na última pessoa da fila, veio uma senhora, que era uma senhorinha de mais de 70 anos, chorando, e ela virou para mim e pediu para eu assinar o livro e pôr a data, tá? X, que foi o dia que a gente estava lá, e ela disse para mim assim: olha, hoje morreu o amor da minha vida. Ele era o pai da minha filha, nunca casou comigo. Certo? E ela pediu para eu assinar, pôr o nome dela e pôr a data, que era o nome que morreu o grande amor da vida dela. Então, o que você tinha ali, provavelmente? Você tinha um amor fora do casamento, com quem ela teve um filho, e com quem este homem teve relação com ela ao longo da vida de alguma forma. Ali não havia nela, eu até troquei uma ideia com a menina que estava do meu lado, da Planeta, né? A Ana, acho que foi em São Paulo isso. E perguntei: você acha que tinha rancor no que ela falou ou que tinha amor no que ela falou? Não, acho que tinha amor no que ela falou, né? Ela teve uma experiência. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que um livro como esse, uma das minhas expectativas é que ele ajude minimamente a gente reencontrar a semântica do amor. Semântica em filosofia é palavras, significados e tal. Que a gente, porque está muito essa discussão política sobre sexo e amor, isso é uma broxação geral. Total. E eu ainda acho que ele é levado à frente por gente que não ama, não faz muito sexo e tem a vida muito infeliz. Ou então é cínico. Não, mas porque eu conheço algumas pessoas que discutem, mas aprontam. Não, mas tem essa outra versão também, saúde. Eu até discutir isso com você aqui. Eu acho que tem as pessoas que não fazem, mas tem aquelas que fazem e que ao mesmo tempo fazem o jogo todo. Mas essas têm saúde. Tem, né? Claro. Eu estou falando daqueles azedos e daquelas azedas, que as universidades estão cheias, certo? De gente com a vida afetiva bem ruim, bem triste, e que constrói esses discursos que destrói a semântica dos afetos. E eu acho que uma das coisas que eu acho que um livro como esse, e o retorno que eu tenho recebido, é de que ele ajuda a você dizer: não, eu vivo isso daqui. E vocês vão poder comprar esse livro daqui a pouco, autografado por ele. Estamos conversando com o Luiz Felipe Pondé, que é diretor do Teatro Eva Ers, da Livraria Cultura do Salvador Shopping. Temos mais uma pessoa que quer fazer uma pergunta. Seu nome, por favor. Lucilene. Eu li seu livro, eu achei o capítulo que trata de pai, um amor de pai, filho, né? Bem interessante. Mas assim, eu fico com uma dúvida meio angustiante, porque eu mesmo sou pai de uma jovem de 20 anos,
E eu acho que antigamente o respeito se impunha muito pelo medo. E hoje a gente tem que demonstrar muito conhecimento para convencê-los, às vezes, de alguma coisa. Mas também tem outra questão que eu fico pensando. Hoje os filhos demonstram, às vezes, uma independência e, por outro lado, dependência, entendeu? Então, essa coisa ambígua. Eu queria que você falasse um pouco mais desse capítulo. Tá. De fato, foi bom você ter perguntado, porque, apesar de que eu falo no começo do livro, esse é um livro sobre amor romântico, eu digo, eu vou tratar de outras formas de amor também, né? Como você bem lembrou. Falo do amor entre pais e filhos, falo do amor místico, inclusive religioso. Tem alguns capítulos em que eu toco em temas que não são amor romântico. Olha, essa questão do amor entre pais e filhos, o tema da dependência, isso tem a ver com o que eu estava falando antes, né? Eu acredito que os jovens, a geração de 20 anos hoje é a geração que mais toma ansiolítico que já existiu na face da Terra. Então, toda vez que eu vejo algum pai e mãe falando, não, porque meu filho é super descolado, eu tenho vontade de falar, para de falar besteira, né? Os jovens não estão descolados, coisa nenhuma. Inclusive aqueles que têm uma ideia muito fixa sobre o que o mundo deve ser, está pior, né? Porque muitos jovens chegam rígidos, essa ambivalência da qual você falou, eles chegam na universidade rígidos, duros, cheios de opiniões na cabeça, mas morrendo de medo de qualquer tipo de experiência concreta de vida. Tanto é que universidades americanas têm safe spaces, que é lugares onde ninguém pode falar nada que constrenja ele, coitado, porque senão ele entra em crise. Tem a paciência. Existe uma coisa chamada safe spaces. Que é isso? Então, e eu vejo isso em sala de aula, alguns alunos que começam a falar, não, olha, isso é difícil para mim. É que aqui no Brasil a gente é um pouco mais são com essa coisa. A gente é um pouco mais são. Mas assim, então essa ambivalência a qual você se refere, eu acho que ela remete a uma coisa que é o seguinte, por um lado, a tal da independência, ou de que você tem que se conhecer muita coisa, os pais ficam muito inseguros mesmo. Os pais, assim, não é à toa que tem muito jovem por aí de 30 anos que não quer ter filho. A taxa de natalidade, despenca. Eles querem ter cachorro, não filhos. Né? É sério. É sério isso? Basta olhar. Assim, o crescimento do número de casas de repouso é enorme e as maternidades quebram. E os pet shops estão aí crescendo. Pois é, pet shop. Botar Pet Metrópole. Pet Metrópole, sucesso. Então, você já abriu um Pet Metrópole? Não, não é sacanagem. Mas é uma ideia. Então, assim, eu acho que tem, assim, uma dificuldade com a maturidade por parte dos pais hoje. E essa dificuldade o Nelson aponta nos anos 60, muito interessante, quando o Nelson diz que nos anos 60 tinha aquelas granfinas cariocas, que segundo o Nelson eram todas falsas, porque granfina de verdade só tem em São Paulo, o Nelson dizia, que é onde tem dinheiro. No Rio não tinha granfina, só tinha granfina que trocou o nariz por um nariz de cadáver, né? Com Zerbini. Mas ela fazia festa e ela queria que ela e o marido fumassem maconha junto com o filho. E quando o filho ficava com os amigos fumando maconha e o marido queria dar um esporro neles e botar ele de castigo, a mãe brigava com o pai e o filho acabava batendo no pai, e a mãe batia a palma porque achava que porque o filho era jovem tinha razão. O Nelson chamava isso de a razão da idade, porque o jovem é jovem, ele tem razão. Eu acho que a insegurança dos pais está muito ligada a essa intuição que o Nelson teve. Desde os anos 60 e 70, os pais entraram numa batida de como eles tinham que aprender com os filhos, e que o legal é ser jovem, que está tudo ultrapassado, é tudo careta. Isso daí fez um enorme estrago, me parece, na capacidade dos pais terem qualquer relação com os filhos em que essa relação significasse que o pai era o narrador da vida, o pai e a mãe, como se fala, né, em filosofia, o narrador da vida. Isso, claro, tem vínculos com o processo modernizador, de destruição de conhecimento antigo, de desvalorização de tudo que não existia antes do iPhone, né? Para usar isso como um clichê. Agora, ao mesmo tempo, isso acontece junto com a dependência a qual você se referiu, porque os jovens são cada vez mais inseguros. Quando dizem por aí que o jovem sabe o que quer, mentira. Não sabe o que quer. Por isso que às vezes a política resolve. Porque você entra para a política assim como quem entra para uma igreja.
certo? E aí você entra para aquele negócio e aquilo dali organiza o significado do resto de uma vida que está meio vazia, e você fica em cima daquele negócio. Então é por isso que você pode ter, de um lado, uma sensação de que o jovem está incontrolável, porque pais e mães acham que qualquer coisa que fizer é careta, qualquer coisa que fizer está ultrapassando o samba, quer ser amigo. Eu não conheço aluna que tem mais vergonha do que mãe, que quer ir para a balada junto com ela quer morrer, ela quer entrar embaixo da mesa. A mãe que quer que confundam ela com a irmã mais velha, a filha quer morrer com isso, acha isso o fim da picada, certo? Mas ao mesmo tempo, como você tem uma insegurança que advém justamente disso, que filho precisa de pai e mãe, a insegurança advém justamente de pais e mães fracos. Em 79, o Christopher Lesher descreve isso no Cultura do Narcisismo, no livro dele. A dificuldade do narcisista frágil, da cultura que nascia lá, ele descrevia em 79, de exercer a função de autoridade, de exercer a função daquele que é responsável e dizer para o filho e para a filha: é isso, não é isso, faz assim, não faz assim. Essa criança, ela cresce insegura e aí ela é dependente. Tem cara que vive em casa até 39, 40 anos. Por quê? Porque não quer assumir, também porque não quer gastar dinheiro, porque quando sai de casa o padrão de vida cai. Se o pai e a mãe tiver mais ou menos, ou o pai ou a mãe, ele sai, o padrão de vida cai. E como os jovens ganham cada vez menos, os salários tendem a ser cada vez menores, certo? Então a insegurança no mercado de trabalho é muito grande. Então eles são dependentes mesmo e são inseguros mesmo. Casa com a mãe, né? Fica casado com a mãe a vida toda. Alguns ficam, né? Casado com a mãe, leva a roupa pra mãe lavar. Eu tenho um vizinho que é uma loucura. Alguns ficam. Minha mãe, minha roupa. Tem mais uma pergunta aí, vambora. Essa casado com a mãe é ótimo. É ótimo. Tem muito menino que não quer sair de casa. Tá 40 anos, vai sair de casa, mas que é bom. Sai com a namorada, leva a namorada para casa, fica pensando na mãe quando sai. Sim, professor, levanta aí pra gente ver. E agora? Boa tarde, meu nome é Jorge Guerreiro, eu sou professor também e tenho o privilégio de ser professor. Eu estava ouvindo você falar sobre os alunos de graduação, mas eu trabalho com essa turma que vai dos 12 aos 17 anos, ensino fundamental e médio. E uma coisa que eu observo muito é que o que acontece com esses meninos, especificamente com os meninos, é que eles têm uma falta muito grande de referência, porque muitas vezes a dificuldade deles manifestar, serem amorosos, tratarem com respeito, é porque eles não veem isso em casa, eles não veem isso nos seus pais. Em muitos casos a gente observa isso. Eu não sei se essa minha leitura você concorda com isso, e se concorda, o que é que você acha dessa situação? Olha, veja bem, a primeira resposta que eu daria no sentido mais amplo é assim: a gente tem uma expectativa muito grande com a educação, né? Muito grande. E aí eu vou contar uma história que aconteceu comigo num evento. Estava eu e Janete, fazer um recuo para responder para você. Estava eu e Eduardo Janete no evento, há coisa de 1 ano e pouco atrás. E num dado momento, uma pessoa, no momento das perguntas, me faz uma pergunta sobre pré-história, porque eu gosto muito de pré-história, leio muito sobre pré-história. E aí quando eu começo a responder, o Janete pede uma parte, fala: Pondé, se me permite uma parte, eu quero contar uma história. Ele conta a seguinte história: quando eu estava em Cambridge fazendo doutorado, primeira aula de história da economia, o professor falou o seguinte para nós: tomem cuidado, porque os últimos 3.000 anos foram atípicos. Tá? Eu leio muito sobre pré-história, sou encantado pela pré-história. Quando você começa a estudar pré-história, isso arruína a sua percepção de realidade. Toda vez que você vai discutir o mundo contemporâneo, você tem que fazer um recorte e ficar ali dentro, porque se você deixar, que nem a pergunta dele abriu minha visão de novo, que é uma coisa que eu fico tentando fechar quando eu discuto o mundo contemporâneo, porque a gente tem uma expectativa no mundo contemporâneo que o mundo e a espécie é assim e sempre foi assim, e que as coisas e as formas que a gente inventou de vida, elas têm que funcionar, e quando não funciona a gente faz teorias. Quando esse professor do Janete de economia brincou falando: preste atenção, os últimos 3.000 anos foram atípicos, ele estava se referindo à hegemonia da agricultura. Era uma aula de história da economia, né? A hegemonia da agricultura. A espécie, para fazer um número redondo, tem 100.000 anos. Redondo, né? Sem levar em conta nossos ancestrais, mas sapiens, nós biologicamente igual. Número redondo, 70 a 100.000 anos. Por
Portanto, os últimos 3.000 anos são atípicos. Nós somos uma espécie paleolítica, do alto paleolítico, nômade, certo? Por isso que a gente tem que ficar andando em esteira, porque a comida vira veneno. Que morria lá pelos 30, 40 anos de idade, tá? Que andava muito, por isso hoje a gente tem tanto tédio, tem que ficar fazendo reforma, mudando, inventando coisa na casa, porque a gente fica parado no mesmo lugar, certo? E aí o que isso tem a ver com educação? Porque uma educação é uma coisa que a gente inventou ontem. E a gente já inventou ontem, e a gente pega um monte de criança. Olha, eu não sou Pink Floyd, we don't need no education, não, tá? Não é isso que eu quero dizer, mas assim, a educação foi inventada sábado passado, se você fizer uma analogia com a periodicidade pré-histórica. Sábado passado. As crianças, que aliás eram muito mais ágeis do que as nossas de hoje, porque já cresciam e tinham que cuidar de muitas coisas. Hoje você tem criança até 20 e adolescente até 40. Porque jovem é uma categoria social inventada pela complexidade da sociedade moderna, né? Você tem que ficar preparando o cara, ou você acaba de preparar ele com 40 anos e não está preparado ainda. Eu falei outro dia para o filho de uma amiga que tem 30 e poucos anos, eu ouvi dizer que você casou. Ele falou, não, ela mudou para o meu apartamento. Eu falei, mas vocês não casaram? Não, a gente está fazendo uma experiência. Ela está morando no meu apartamento. É o terror da semântica. Usa a palavra casamento, o cara brocha. Não, ela está passando tempo no meu apartamento, a gente está vendo a experimentação e tal. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte: aí a gente pega essas crianças que são do alto paleolítico, certo? Em termos evolucionários, e a gente coloca essa criança dentro de sala de aula e a gente ensina, ou diz que ensina uma porrada de coisa para elas, e essas crianças, elas estavam até semana passada correndo por aí, em termos de evolução. Elas estavam correndo, subindo em árvore, batendo uma na outra, matando bicho. Hoje você até diz que não pode atirar o pau no gato, na música, né? Então assim, se você pensar em termos evolucionários e pensar em termos da espécie, a gente está fazendo um grande estrago, querendo civilizar tudo o tempo inteiro. E aí eu chego aqui, você diz assim, veja, a gente quer que as crianças respeitem umas às outras, mas as crianças, elas têm também uma coisa nervosa dentro delas. As crianças se batem de vez em quando, né? Se elas não se baterem muito de vez em quando, eu lembro hoje, vou dar uma experiência do Vieira, tá, certo? Da minha experiência aqui no Antônio Vieira, né? Em 1974, talvez, o Colégio Antônio Vieira começou a colocar meninas em sala de aula. 4 meninas por sala. No dia em que a gente foi a primeira vez para a aula, nesse ano, digo nós os meninos, a gente estava com o coração na mão. Iam ter 4 meninas dentro da nossa sala. O que a gente fazia com essas 4 meninas? Né? Por que só 4? Mas ele começou assim. 10. Não. No ano seguinte eram 10. Ah, tá. E essas 4 foram... Jesuíta, né? Jesuíta claro. Sabe como é. Tem experiência de educação, poucos, né? Aos pouquinhos. 4 anos, depois 10. E depois abriu a porteira. Pronto. Né? Mas assim, acho que eu estava na 7ª série, por aí, alguma coisa assim. Quando essas 4 meninas entraram na sala de aula, e no primeiro ano, a gente estava completamente paralisado pela presença das 4 meninas. O que a gente faz com meninas na sala de aula? Né? A gente não sabia. O que a gente fazia? A gente se batia. Na hora do recreio sempre tinha briga, saía gritando porrada, e saía todo mundo, e aí rolava porrada, e depois acabava, aí você estava dando risada, você jogava bola, falava palavrão, e agora tinha menina na sala de aula. Você não pode falar palavrão na frente de menina, não pode ficar se dando porrada um no outro, porque menina não dá porrada uma na outra, então mudou resumo da ópera, mudou completamente o cotidiano da sala de aula. Inclusive redefiniu lideranças da sala de aula. Se você antes tinha lideranças de moleques que eram cheios de músculos, sei lá, e batiam em todo mundo, começou a ter lideranças de quem conseguia falar com as meninas sem fazer xixi na calça. Tá. Né? Quem conseguia chegar perto dela e dizer oi, né? Qual é seu nome? Porque tinha uns que ficavam no canto da sala roendo a unha assim. O que a gente faz com a menina? A gente fala com a menina, não fala? Como é que é? Então,
o que eu quero dizer é o seguinte: essa ideia de que eles não aprendem respeito em casa, eu não tenho nem dúvida de que as famílias são mais perdidas do que seguem tiroteio. A expectativa, o começo da minha resposta foi: eu acho que a gente tem expectativa demais com a educação. Foi isso que eu estava querendo dizer com a história da pré-história. Nós, professores, eu acho que principalmente professores de crianças, né, existe uma expectativa muito alta em cima da educação, quando não é técnica. Técnica é um pouco mais claro o objetivo, mas do ponto de vista da formação da criança e tal, é muita expectativa. As escolas tendem a terceirizar muita coisa, as famílias tendem a terceirizar muita coisa, porque as mães cada vez não ficam mais em casa e têm carreiras e trabalham. Então você tem que terceirizar a educação dos filhos. Essa terceirização cai na mão dos professores, que muitas vezes não sabem o que fazer. Agora, com relação a não ter referência, eu não tenho nenhuma dúvida, não tem referência em lugar nenhum, não é só em casa não. Vai ter referência onde? Em televisão? Vai ter referência onde? Nas mídias sociais? O que é referência? Referências são padrões de comportamento que nós estamos criticando há 40 anos. Esculhambando as referências, dizendo que as referências que existiam não prestam e achando que a gente vai redefinir referências em 15 minutos. Ou a partir da nova definição de uma tese que inventaram em alguma universidade, né? Ou seja, essas referências, isso nos leva para um outro debate, mas assim, grande parte das nossas referências são referências que vêm de tradição. E uma das coisas que a gente tem feito desde os anos 60 para cá é arrebentar com todas as tradições. E a gente acreditou que a gente ia arrebentar com as tradições, ia criar uma cultura que ia ficar no lugar dela. Não ficou, porque inclusive foi ultrapassado pelas mídias sociais, que arrebentam com qualquer referência, produzindo referências na velocidade do algoritmo. Então, assim, quando você fala que você vê meninos sem referências, eles não sabem respeitar meninas. Assim, a experiência que eu, por isso que eu contei a história de 74, é que quando as meninas entraram na sala de aula, elas foram bastante respeitadas. Bastante. Na verdade, a gente não sabia o que fazer com elas. Mas a gente sabia que porque elas estavam lá, a gente tinha que agir de outro jeito. Porque na frente de mulher, você age de outro jeito. Tá? Eu acho que uma das dificuldades da destruição das referências é que a gente não sabe mais as diferenças de coisa nenhuma. Confundindo todo tipo de referência com opressão, com autoritarismo, com machismo, arrebentou com as diferenças. Você sabe, diferença em grego, outro se fala héteros, certo? Então, quer dizer, esse tema da diferença de fato fica difícil. Então, eu acho que a referência dos meninos em relação às meninas, eu escuto, tenho muitas amigas psicanalistas, alunas, e minha mulher é psicanalista, então eu escuto muito a dificuldade de jovens de 17, 16 anos de ter referência de identidade sexual, de ter referência afetiva de desejo, de projeto de vida, sem referência nenhuma mesmo. Eu acho que vai piorar. E a escola não vai conseguir fazer praticamente coisa nenhuma, porque ela é tão perdida quanto o resto. E aí, Luísa? A minha pergunta já foi feita, com outras palavras, acho que já foi respondida. Era por que o sexo, ou o homossexualismo, no sexo masculino, está crescendo tanto e você vai continuar nesse crescimento. Era essa. Mas acho que Vossa Excelência já respondeu. Aproveito a oportunidade para dizer que vemos nessa mesa 3 cérebros e uma riqueza enorme, enorme. E digo mais, gosto de ouvi-lo na metrópole, no comentário na metrópole, e não perco o programa da TV Cultura, quando Vossa Excelência está presente. Obrigado. Parabéns pela juventude também. Obrigado. Eu quero aproveitar aqui e pedir licença para informar o falecimento, já tinha sido informado antes, de um grande amigo, Aristarco Braga, que será sepultado amanhã às 10h30 na Capela A do Jardim da Saudade. Ele foi um queridíssimo amigo e foi um dos precursores aqui da área de construção civil e de incorporação imobiliária. Uma figura maravilhosa, era um homem de um sorriso largo, bonito, alegre.
E agora é você, Fernando. Pois é, eu queria lançar aqui um negócio para você, que pra gente tá muito sério o negócio, né? Então vamos embora voltar, tá muito sério. Quer falar de sacanagem? Olha, tem dois termos que você usa aqui que eu gosto muito. O canalha e a vagabunda. Que esses dois termos aparecem sempre que se tem uma separação. Eu queria que você contasse um pouco. O que negócio é esse? Quem é o canalha, quem é a vagabunda? Por que se usa muito isso e tal? Então, você sabe que isso é uma das questões que eu sou mais perguntado sobre o livro. De quem lê o livro. Tá. Né? Pô, Pondé, canalha, vagabunda e tal. Já recebi alguns e-mails confessionais interessantes sobre esse. Eu me sinto um canalha, eu me sinto uma vagabunda. É assim, veja. Primeiro, a ideia do canalha e da vagabunda tem uma credencial rodriguiana, né? Tá, claro. Sim, o Nelson dizia: no futuro nós vamos ter saudades do canalha honesto. E a gente já tem, né? Porque os canalhas hoje dizem que são por opressão do capital, do patriarcado, da igreja, né? E o canalha honesto no Nelson é aquele cara que agarrou a cunhada, ela saindo do banheiro, cabelo molhado, irresistível, ele vai e agarra ela. Cheirosa. A cheirosa, saiu do banho, toda molhadinha. Do sabonete irresistível. Ele agarra a cunhada e depois ele confessa para a mulher dele, filho, eu não resisti, sua irmã é muito linda, né? É um canalha honesto, é canalha, mas confessa, né? Hoje ele dizia: não, fui obrigado, minha mãe não me deu amor, alguma coisa assim. E o Nelson dizia que o segredo do casamento feliz é uma cunhada mais jovem, né? Isso é uma frase de um canalha honesto. Lapidar. Né? A canalha honesto. E a vagabunda, né? A vagabunda também tem uma credencial no Nelson, que é assim, o Nelson, todo mundo sabe, repetir história de jeito um pouco diferente. Ele tinha ideias obsessivas. Ele dizia: se me tirar minhas obsessões eu não sou ninguém, né? Ideias fixas. Então tem aquela história do cara que está desconfiando que a mulher está traindo ele. Então ele um dia resolve não ir para a repartição, onde eles trabalham no Nelson, anos 50, 60 no Rio, na repartição pública. Repartição. Repartição, como você falava. Repartição, nome maravilhoso. E aí o cara não vai na repartição e fica escondido, fala tchau para a mulher, e aí vê que a mulher sai toda perfumada, cheirosa, como diria o Nelson, batata. Né? Batata. Abacaxi. A mulher está tendo amante, está com amante. E aí ele segue ela, aí ela vê que ela entra num prédio, que tem uma loja embaixo, uma coisa assim, ele sobe atrás, está armado. Ele põe o vidro na porta, começa a ouvir ela rindo e tal. Ela não via a mulher dele gargalhada há muito tempo, né? Ele mete o pé na porta, põe um revólver na cara dela. Sua vagabunda. Aí ela começa a chorar, o amante sai correndo. E ela: não me perdoe, não me mate, e pula pela janela. Ela cai lá embaixo, se arrebenta toda, ele sai correndo, né? Chega lá, ela está chorando, ensanguentada, ele abraça ela, e ela fala: me perdoe, me perdoe, me perdoe. E aí ele fala para ela assim: eu te perdoo, meu amor. Aí o povo em volta, aquele mesmo que tem gente que acha que tem que decidir tudo diretamente na política, né? Grita: não perdoa vagabunda não, mata essa vagabunda, adúltera, mata a vagabunda, né? Bom, então, no livro eu digo que uma grande tensão que você pode viver, estando numa situação como essa, é se perguntar se você é um canalha ou se você é uma vagabunda. Canalha seria o que no caso aqui? Um cara que de repente abandona a família inteira, abandona alguém que dedicou a vida a ele durante tantos anos, mãe dos filhos, e troca ela, sei lá, por uma mina novinha de 25 anos. Como ele vai saber se ele é um canalha ou não? Você leu, você sabe o que eu estou falando. Claro. Ele, no livro ele fica se perguntando: como que eu posso ter certeza se eu sou um canalha ou não? As versões são as mais variadas. Meus amigos provavelmente vão me dizer: não, você não é um canalha, tua mulher não estava mais te dando atenção, a vida estava sem graça, aquele velho encantamento da mulher mais jovem, leve, divertida, cheia de vida, cheia de tesão, porque é uma mulher jovem, certo? Antes da menopausa, certo? Então assim, então você não é um canalha, você é alguém que resolveu pegar a vida pelos cabelos e viver. Mas ao mesmo tempo, alguém, sei lá, uma amiga dela, ou um filho teu, pode virar e dizer: não, você é um canalha. Agora que vocês estão lá pelos 50 e tantos anos, a vida estabelecida, depois de tudo que ela ajudou a você vai e troca ela por uma mulher de 25 anos? Você é um canalha, senão
Se você não teria feito isso, então eu digo no livro que assim, olha, o caso da vagabunda também é semelhante. É semelhante, É porque assim, se provavelmente a mulher do cara, as filhas do cara, os filhos, as amigas da mulher do cara vão chamar todas essa mina aí de vagabunda. Ah, vagabunda, tomou o marido da outra, porque a definição de vagabunda é uma mulher que tem um comportamento meio assim, que não é tua amiga. Porque se for tua amiga, ela é livre. Ela está vivendo, ela está em busca do que é direito dela. Se ela não for tua amiga, ela é vagabunda. Sabe que é um relativo, né? Então, assim, o relativismo é total. Você podia dar uma aula de sofista. Claro. Os sofistas gregos. Então, o que eu digo no livro, basicamente, é assim, olha, se você estiver nessa situação, desencane. Você não vai conseguir resolver se você é um canalha ou uma vagabunda. Você não vai conseguir resolver. Isso chama-se em filosofia aporia. É um impasse. Se você esperar a aprovação vai rolar para tomar alguma atitude, você não vai conseguir resolver isso que é um problema filosófico moral infernal. Você eu sou uma vagabunda ou eu sou um canalha? E eu tenho ou não tenho direito de fazer isso? Você não vai sair do lugar, porque não vai haver aprovação, porque existem argumentos suficientes para as duas posições. É aquilo que o Nelson também fala, a felicidade plena causa uma inveja terrível, né? É insuportável. É insuportável. Você vê alguém que consegue, largou um casamento, está vivendo as mil maravilhas com a mulher, os beijos, isso incomoda de uma maneira, né? As amigas, que ódio que ele não está comigo, eu vacilei e não peguei antes. Ela deu bote antes de mim, já estava de olho, mas ela atravessou. Então, e a felicidade... Eu não tive coragem. Pessoas felizes, pessoas que demonstram muita felicidade em público, eu acho que um dia vai ser crime, inclusive, porque você é crime de desigualdade afetiva, né? Você ser mais feliz do que os outros é um crime de desigualdade afetiva. Mas assim, eu lembro de um filme que assim, que eu não lembro o nome, não lembro nada. Só lembro que é com aquele ator americano Alan Larkin, né? É um filme de um sujeito, Alan Larkin, o gerente de uma loja de carros. Ele tem um funcionário que é muito feliz. O cara é muito feliz. Gente feliz irrita, né? É claro, incomoda. Não, é insuportável. Como gente melhor que você em tudo, assim, também irrita profundamente. Então, assim, e esse cara é muito feliz. E o cara vende muito carro. E o cara toda sexta-feira à noite leva flor pra mulher. E ele é casado com a mulher, sei lá, uns 10, 15 anos. E o cara diz, não, ele não tá levando flor pra mulher. E aí ele vai investigar. Tá levando pro amante. Ninguém leva flor pra mulher toda sexta-feira depois de 15 anos de casado. Ninguém, normal, né? E aí ele descobre que ele leva flor pra mulher. E a mulher recebe ele na porta de casa e abraça e beija. E o sujeito começa a ficar encanado com aquilo. Que, pô, não é possível. E a felicidade do sujeito incomoda ele profundamente. E aí ele tanto faz, que consegue fazer com que o cara seja demitido da loja. Tá. Né? O cara é demitido porque aí ele fica feliz. Esse desgraçado foi demitido, agora vai se ferrar. Perdeu o emprego, a mulher dele vai largar ele, porque ele vai ficar sem dinheiro. Não vai ter mais dinheiro para comprar flor. E ela vai dar um pé na bunda dele. E aí passa um tempo e ele vai num bar lá de vendedores de carro, encontra o cara e o cara tá super feliz. Diz, não é possível. Né? E aí ele vai até o cara e ele diz assim, mas como? E aí o cara fala assim, quando vê o ex-chefe, ele abraça e agradece. Você não sabe o bem que você fez para mim. Há anos que eu e a minha mulher queríamos abrir uma loja só para nós e a gente não tinha coragem. O que você fez comigo foi genial. Eu e a minha mulher abrimos uma loja, estamos ganhando dinheiro e a gente trabalha junto e a gente adora ficar junto. O cara queria se matar. Ele queria se matar porque assim, ele achou que ia acabar o casamento do sujeito ia pro saco, e foi justamente o contrário. Quer dizer, o sujeito não é que ele dava mais flores para a mulher, ele estava trabalhando com a mulher, os dois estavam ganhando dinheiro, estava feliz.
Eles eram dono do negócio. Esse tipo de situação, de fato, é mortal. Você já pensou hoje, nesses tempos de rede social e de celular, um casal se agarrando em público é um incômodo colossal. Escandaloso, não tem necessidade disso. Para que essa exposição? Estão quase um dentro do outro, né? Olha para ali, que horror. A língua, né? A língua, para mim não se sabe, só se vê um corpo. Não se sabe mais nem quem está com quem, né? É uma coisa engraçada, porque hoje em dia, aquele exemplo que você deu, o casal está lá com o celular. Na hora que você vê o casal, um quase montado no outro, aquilo gera um mal-estar colossal, e né? E se é um casal hétero, não tem nem a desculpa que é militância de gênero, né? Não, de jeito nenhum. Porque é hétero, então não tem direito, não tem por que ficar se agarrando no shopping. Então, pessoa... Mas é engraçado, tem causado espanto mesmo. É mal-estar. As pessoas ficam olhando e dizendo, não, tem alguma coisa errada aí. Deve ter, porque senão eles não tinham que ter tanto desejo, né? Eu acho que tem um certo anemia do desejo, assim. Sabe? Olha, mas daqui a pouquinho nós vamos ter que encerrar o programa. É bom quando tem esse ódio, mesmo que seja mentiroso. Ele tá cético hoje. Mas Luiz Felipe estará ali no saguão, autografando o livro dele, os livros, se quiserem comprar outros livros, a Livraria Cultura tem também. E mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês todos. Abrão Brito, você está muito calado, você fumou muita maconha hoje, meu filho? Boa tarde, doutor Mário, boa noite, auditório. Ouvindo Luiz Felipe Pondé e aprendendo. Não vou para casa essa semana, vou daqui a 15 dias, porque o bicho pegou. Essa altura eu não tenho nada a ver com isso, certo? Pois é, e agradecer a todos vocês, agradecer ao nosso querido Luiz Felipe Pondé, que mais uma vez esteve aqui conosco nessa aula. E nos divertindo, nos instruindo, sobretudo, nos instigando, que são as coisas mais importantes que eu acho que ele faz, que faz a gente pensar cada vez mais e parar para ver que as coisas não são assim tanto como às vezes a gente gostaria que fosse. Tudo bonitinho, normalzinho, tudo funcionando direitinho, que nada, tá tudo funcionando de um jeito muito peculiar e a gente tem que ir para frente. E a sua presença aqui sempre muito enriquecedora. Espero que você volte muitas vezes, viu? Ao nosso querido Guerreiro, que é um guerreiro, grande diretor teatral, presidente da Fundação Gregório de Matos, também colega da Rádio Metrópole, onde faz brilhantemente o Roda Baiana. 11 anos, quem acredita, nem 11 anos, hein? Esse trio convivendo. Pior é saber que lhe aguentam 11 anos. 11 anos. E a minha 25. Que loucura. Loucura. Quero agradecer aqui a Livraria Cultura, o Teatro Eva Ers, que nos dá esse espetáculo, esse espaço maravilhoso, a Macaco Gordo, que nos filma, a Lar Shopping, que fornece aqui os móveis, e a ITS, que fornece a internet, e mais do que tudo a vocês. Estávamos com saudade, quem sabe um dia mais para frente a gente volte a se encontrar, mas sempre a gente se encontra diariamente na Rádio Metrópole. Um grande abraço para vocês, muito boa noite, muitíssimo obrigado.